Boa noite, gente. Muito grato por vir para escutar algumas das minhas ideias sobre o que é o xamanismo e por que o xamanismo é ainda importante para a gente do mundo pós-moderno. Este primeira edição de meu livro em inglês, por fim, foi traduzido ao português e está disponível no Amazon, em uma forma de Kindle, outra forma eletrônica, em que tenho apresentado essas ideias sobre por que o xamanismo deve ser entendido como um aspecto biológico do nosso ser humano. Então, na palestra Xamanismo, Consciência, Crença e Saúde, vou apresentar uma abordagem biopsicossocial, é dizer, que é explicar como o xamanismo é parte da nossa biologia. E é, de um sentido, um resumo do livro Xamanismo, mas obviamente não vou poder cobrir tudo e tenho reorganizado esta informação para enfatizar mais uma perspectiva evolucionária. Então, o visual global deste palestra, primeiro começar com a emergência na história do conceito de xamanismo. Como é que o mundo ocidental começava a entender este fenômeno? Porque não existia na Europa, no momento quando os colonizadores, exploradores do mundo encontraram este fenômeno em sociedades simples em outras partes do planeta. E quando eles começaram a entender o que era o xamanismo, levava uma reavaliação da pré-história do xamanismo, no sentido de que, quando o fenômeno foi reconhecido, começava a ficar aparente que existia esses fenômenos em muitas outras culturas, incluso talvez no passado da Europa. Daí vou entrar em um resumo de uma pesquisa transcultural do xamanismo, que era a base de minha tese de doutorado, em que fiz um estudo de uma amostra transcultural de 47 sociedades para entender melhor qual era o fenômeno do xamanismo, quais eram as características deste. E daí vou passar ao conceito de uma perspectiva evolucionária e entender o papel do ritual na evolução dos humanos e como é que o xamanismo era parte desta evolução. Vamos ver o xamanismo como um tipo de adaptação dispendiosa, é dizer, um tipo de ritual que custa muita energia, que é muito óbvio, chama muito a atenção, e que sirve de algum tipo de adaptação. E vamos ir entre os rituais dos chimpanzés e os rituais xamanísticos para entender os bases comuns, as adaptações originais e depois as adaptações que aumentaram a capacidade ritual dos chimpanzés para que os seres humanos evoluíram através do xamanismo para uma mente, uma cultura mais complexa. Vamos tratar como centro a esta evolução o manejo dos estados alterados de consciência, ou EAC, e ver como é que muitos tipos de práticas rituais, tanto como o tamborear, ou cantar, ou dançar, ou tomar os psicodélicos, provocam mudanças sistemáticas no funcionamento do cérebro. E vou apresentar a ideia de que a base principal dos efeitos dos estados alterados de consciência é a integração dos chamados cérebros animais. Temos não simplesmente um cérebro moderno, mas ainda temos os mesmos tipos de cérebros que encontramos nos mamíferos e outros reptiles. Então, estados alterados de consciência é um processo para iniciar, provocar, estimular estes aspectos inatos de nossa consciência relacionados às antigas funções do cérebro animal. E de aí vamos ter uma perspectiva semelhante na consideração da cura xamanística. E vamos ver a cura como um tipo de resposta endógena, processos em que atividades rituais provocam ou iniciam certos tipos de respostas endógenas, como resposta placebo, resposta hipnótica, que permite que os processos de autocura são estimulados.
E vamos ver, além disso, a cura simbólica e neurofisiológica. Entender como é que o xamanismo usa símbolos para provocar mudanças fisiológicas no corpo que aumentam o bem-estar. E queria, enfim, falar dos espíritos como estruturas psicológicas, como os aspectos inatos de nosso cérebro, mas não vai dar tempo para cobrir isso também hoje. Então, a entrada do conceito do xamã na literatura ocidental era pela primeira vez no século XVII, quando a palavra xamã entrava no alemão através de estudos feitos em Rússia. Dizem que o primeiro uso desta palavra xamã era por um clérigo russo, Avakam Petrovich, que ele teve muito contato com atividades das tribos, culturas simples de Sibéria, onde ele encontrou este fenômeno. Então, ainda sacerdote, clérigo, ele interessava nessas práticas rituais, a mágica do xamã, começava a aprender e divulgar, difundir ideias sobre o xamanismo. Mas esse era num período de reformas na Igreja Católica Russa. A imperadora Catrina era em um processo de erradicar o xamanismo. Estes aspectos primitivos do império dela não cabiam bem com suas ideias modernas. Ela levantava a mesma atitude de repressão que encontramos em muitos contatos entre os europeus e outras sociedades do mundo. Ela levava um tipo de inquisição para eliminar esses tipos de práticas. E até o pobre Avakam Petrovich era vítima deste tipo de atitude. Ele era queimado por uso de vários tipos de atividades rituais primitivas, xamânicas, para manipular pessoas e conseguir mais poder. Então, a ideia de queimar as bruxas era coisa não simplesmente da Europa Ocidental, mas em Rússia também estavam queimando os xamãs, sacerdotes, etc., que eram parte dessa tradição mais antiga. E esta atitude era uma parte de muitas das atitudes do europeu em encontrar outras sociedades. A atividade do xamanismo era reportada muito antes de Avakam Petrovich, o sacerdote franciscano francês André Stevet escrevia sobre o que ele encontrou nas litorais de lo que eventualmente era Brasil. Ele encontrou as práticas dos pajés Tupinamba. E os Tupinamba não só teve práticas xamanísticas, mas também praticava sacrifício humano, não dos xamanes, mas de inimigos, escravos, etc. Então, desde o princípio, o conceito do xamã foi misturado com outros tipos de práticas violentas no mente dos europeus. Era uma base para despreciar o xamanismo e continuar esta ideia de erradicá-lo. Então, como consequências da colonização do mundo, as Américas, África, Ásia, era uma erradicação do xamanismo nas tradições dessas outras culturas. Um tipo de inquisição permanente, de encontrar, defamar, acusar e até fazer tortura pública desses tipos de pessoas. Em Rússia, fizeram destruição dos tambores recolheros para queimar, execução das pessoas que praticavam o xamanismo e até fazer leis que fiz uma proibição legal das práticas do xamanismo. E, de certa maneira, ainda existe aqui no Brasil, na Constituição, proibições que eram direcionadas ao xamanismo, o pajé aqui no Brasil, é considerado o tipo de curanderismo ou charlatanismo. O iluminismo trouxe algumas mudanças nas perspectivas sobre o xamanismo, mas não mudou muito ao princípio do ênfase no modelo de Sibéria, onde teve esta preocupação europeu com a bruxaria, o poder do diabo. Então, as atividades do xamã eram normalmente consideradas um tipo de
prática da relação com o diabo, e não era considerado como simplesmente um tipo de cura. Com o iluminismo, começava a ter uma ideia mais relacionada ao poder do xamã. E era um tipo de poder irracional, carismática, que o xamã usava a drama que ele criava com seu ritual, sua performance, para controlar, enganar, para levar uma decepção a um povo com muita credulidade, mas ignorante. E assim, uma ideia de que o xamanismo era um tipo de manipulação do povo. Também com o iluminismo começamos a ter umas perspectivas médicas sobre o xamanismo e os conceitos de histeria, de psicose, de alguma doença mental, era regularmente atribuído aos xamanes, com uma grande falta de entendimento de o porquê do xamanismo e como que o xamanismo conseguia curar. Só era com a antropologia aos fins do século XIX, começo do século XX, que era o começo do entendimento de o que era o xamanismo. Obviamente, continuava por muito tempo a ideia de que o xamã era pessoa com problema mental, que sofria de histeria, de condições nervosas, de outros tipos de, por exemplo, esquizofrenia foi atribuído ao xamanismo até a 60 do século passado. Mas, ao mesmo tempo, os estudos antropólogos levavam um melhor entendimento de o que era a base do xamanismo. E esta ideia de procura da visão, procura de um espírito guardião, começava a ficar como aspecto mais central do entendimento de como o xamã era formado. E a ideia de manipulação do povo foi mais convertido à ideia de que era um tipo de cura que realmente funcionava. Era uma coisa que os europeus comentavam frequentemente, de que, apesar de que isso era charlatanismo, que era um engano, teve poder de curar, como é. E com o século XX, começamos a uma expansão de estudos a culturas em todas as partes do mundo, e a ideia de que o xamanismo era realmente uma coisa bem espalhada em culturas em muitas partes do mundo. Também com a emergência do conceito de xamã como uma pessoa extraordinária, começava já com o trabalho de Levi Strauss. Era antes de Levi Strauss também, Elkin escrevia sobre os homens do poder dos aborígenes australianos, em que ele entendia o conceito psicológico do xamã, o poder de entrar nos problemas mentais e, eventualmente, resolvê-los por os processos rituais. Mas, se vamos identificar a base moderna do entendimento de xamanismo, era o livro de Mircea Eliade, Xamanismo, Técnicas Arcaicas de Éxtasis. E ele apresentava um paradigma transcultural do xamanismo, a ideia de que o xamã existia em muitas culturas com mais ou menos as mesmas características. Uma pessoa que era selecionada por doença, uma crise psicológica, e entrar em um processo de transformação psicológica que permitia a ele curar-se e logo curar os outros. O poder do xamã era adquirido através de uma experiência de morte e renascimento, em que os animais atacavam, matavam, desmembravam o iniciado e logo reconstruía o xamã, entrando no corpo dele, dando um renascimento de um poder diferente na pessoa, uma pessoa agora com os poderes dos animais. E o poder do xamã não era simplesmente relacionado à cor, aos animais, mas ele era o líder comunitário, a pessoa mais importante na comunidade, que tratava com todos os assuntos importantes para o povo. Durante o ritual xamânico, o xamã fez um tipo de voo da alma,
tipo de desplaçar a consciência do corpo e ir viajando pelo mundo espiritual. Assim, isso era a base da ideia de Eliade, de chamar o xamanismo como técnicas arcaicas do êxtase. E estas experiências do voo da alma eram usadas para curar, adivinhar e até matar os inimigos do grupo. Normalmente, durante esta experiência, o xamã transformava em um tipo de animal que dava poder para ele usar habilidades especiais. Com este conceito de Eliade, de um fenômeno transcultural, a gente teve um paradigma para reinterpretar a antiguidade. E, em pouco tempo, as coisas que encontraram na arqueologia, história, até arte e, eventualmente, literatura, eram identificados como as remanentes das práticas xamanismo, até incluso na história da Europa. E estas reavaliações da pré-história do xamanismo nos deu um melhor entendimento da importância do xamã, como era representado no passado como uma figura como quase entre natureza e civilização, mas ao mesmo tempo entender a grande importância do xamanismo como parte de processos sociais manifestado no performance do ritual do xamã e o mundo mitológico que o xamã apresentava através dos rituais. Este tipo de perspectiva levava a entender o ritual como aspecto de uma terapia psicológica e até um entendimento dos processos psicofisiológicos que eram parte do processo de cura xamanística. Essa perspectiva da neurociência, que é a base do que eu vou apresentar hoje, começava com a ideia de que os estados alterados de consciência davam um poder especial ao xamã. Então, como é que estados alterados de consciência, ritual, ou performance e até o mito servem como ferramentas para a cura? O Eliade não era muito específico nisto, era processos de manipulação da consciência. Mas, eventualmente, a ideia de Eliade de um xamanismo transcultural era questionada por outros. Ele deveria descobrir alguma coisa ou ele simplesmente inventava uma coisa? Como é que o xamanismo pode existir em todas as partes do mundo? Ou era simplesmente uma fabricação, uma ideia apresentada por Eliade que, em realidade, não existia? Então, quando eu entrei em minha tese de doutorado, essas eram as perguntas que eu queria entender melhor. Como podemos decidir se Eliade descobriu uma coisa ou simplesmente inventava? Então, a definição do xamanismo por Eliade é um pouco ambígua. Às vezes ele fala que xamanismo é técnicas de êxtase, mas ele também fala que não é todo tipo de êxtase que é xamanismo. Ele focava num tipo especial de êxtase, o voo mágico, enquanto o xamã separava do corpo para viajar, assumindo formas de um animal. O Eliade enfatizava que o xamanismo era um cerimônio noturno, que fiz com toda a comunidade, onde a gente agrupava para cantar, escutar o xamã bater o tambor, dançar e contar a mitologia e até as experiências que ele encontrava entrando no mundo dos espíritos. O ritual era usado para curar, principalmente obter informações não só sobre diagnóstico, mas coisas importantes para a comunidade, onde mudar-se, onde estão os parentes que não voltaram para o acampamento. Mas era o curar que era o mais importante para o xamanismo, e era um tipo de cura através de extrair objetos que entraram no corpo, remover os espíritos que atingiam as pessoas, e talvez o mais importante, recuperar a alma que foi perdido, roubado por um feiticeiro
ou que saiu do corpo por um medo ou algum tipo de choque que a pessoa experimentava. E a ideia de que o xamã trabalhava com os animais era central. Os animais eram o poder que o xamã usava para combater espíritos e para resolver problemas de onde encontrar, por exemplo, a alma perdida. Eliade enfatizava a ideia de que o xamã era um tipo de pessoa extraordinária, que ele sofria por uma doença que lhe levava a uma crise, e era através de resolver este problema ou crise, através de estados alterados de consciência, que o xamã curava a si mesmo e que também conseguia curar os outros, usando seus próprios poderes para fazer esse tipo de transformação da doente para uma pessoa curada. Então, a problemática é se o xamanismo, como Eliade descobria, realmente existe transculturalmente, ou se apenas uma sociedade de Sibéria. O xamanismo é um fenômeno transcendental no sentido que é real, encontrado em culturas diferentes, ou é apenas uma categoria conceitual, uma crença que não existia na realidade? Como é que podemos resolver esta questão? Bom, minha resposta era pesquisas transculturais. Então, o shamans, priests and witches, xamanes, sacerdotes e bruxas, era minha tese de doutorado, onde eu apresentei os resultados de um estudo transcultural dos praticantes de magia e religião. E esta pesquisa era baseado em umas 47 sociedades e usava as etnografias escritas por outras pessoas para analisar as características reportadas para muitos tipos de praticantes de magia e religião. E a pesquisa era um tipo de pesquisa formal, usava variáveis que foram codificados baseados nos reportes etnográficos e se foi avaliar o tipo de seleção e treinamento, quais eram os tipos de poder sobrenatural, as técnicas mágicas que foram usadas, que tipo de atividades, cura, adivinhação, rituais para a agricultura, bruxaria, adorar os deuses, que tipo de atividade e por quê? Por que fizeram, em que contexto? E as características sociais, políticas, pessoais dos praticantes, características de seus grupos profissionais e, sobretudo, os tipos de alterações de consciência, como fizeram e que tipo de experiência resultava. Não vou apresentar o processo quantitativo de realizar esta pesquisa, só dizer que era tipo de análise estadística, análise de grupos, que revelava, baseado nas características comuns, os tipos de praticantes de magia e religião. E eu usei os nomes comuns para estes curandeiros xamanísticas, era um grupo de xamã curador, curandeiro médium, e outros praticantes bastante diferentes, os sacerdotes e os feiticeiros bruxas. E estes tipos de praticantes foram organizados segundo tipos de sociedades. Se era simplesmente um xamã, um praticante, ou outro tipo de curandeira xamanística, eram de sociedades com forrejamento. Não teve agricultura intensiva e eram sem integração política além da comunidade. Quando teve dois tipos de praticantes na sociedade, era um sacerdote e algum tipo de curandeiro xamanística, ou, por exemplo, o médium, ou xamã curador, ou curandeiro. Essas sociedades teve agricultura intensiva, mas ainda faltava integração política além da comunidade local. Quando teve 3 praticantes, era o sacerdote, curandeiro e logo um médium ou um feiticeiro.
Essas sociedades têm integração política, agricultura intensiva e uma hierarquia jurisdicional limitada, mas presente. E quando teve 4 tipos de praticantes, eram o sacerdote, curandeiro, médium e feiticeiro bruxo. Essas comunidades teve não só integração política além da comunidade local, mas também guerra, particularmente guerra para escravos e cautivos. Usando os grupos para identificar os xamãs, eu voltei a ver quais foram as variáveis que foram típicos destes grupos. No caso do xamã, encontrei que teve vários tipos de características universais deste grupo. Eram sociedades que principalmente contavam com a atividade forageira. Eram caçadores, coletores que comiam da natureza. A agricultura era muito pouco ou ausente. Fizeram ritual comunitário durante a noite, onde o xamã tamboreava, cantava, dançava, e a comunidade participava, sobretudo, em cantar. O xamã entrava num voo da alma, uma experiência visionária, e, em particular, não era possessão, não era um tipo de atividade mediúmica. Durante a formação, o xamã experimentava morte e renascimento, matado pelos animais, que reconstruía o xamã com os poderes dos animais dentro do xamã, que dava ao xamã o poder de controlar os espíritos dos animais. E isso pode ser manifestado só em mandar eles a fazer alguma coisa ou na transformação personal do xamã em um animal, que permitia ao xamã de viajar, atacar pessoas, fazer várias tarefas. Até que o xamã era importante na caça, sobretudo se os caçadores não encontravam animais, era responsabilidade do xamã de chamar os animais para sacrificar-se para os caçadores, para que a comunidade comer. As curas do xamã começavam com curas de feitiçaria, curas sobre o ataque dos espíritos, remover espíritos que atingiam as pessoas, e a cura de alma perdida, recuperando a alma que foi roubada ou perdida de uma pessoa. Além da cura, o xamã era conhecido por atos malévolos, feitiçaria, onde ele mesmo matava os inimigos, roubava almas das meninas de outros povos. Ele teve a dupla qualidade de curar e matar, mais ou menos pelas mesmas técnicas. Além dos xamãs, era este grupo de curandeiros xamanísticos, xamã, xamã curador, curandeiro médium. Todas as culturas têm algum tipo desse tipo de praticante. Os xamãs, o que encontramos nas sociedades simples, caçadores, os médiums nas sociedades mais complexas, com agricultura, integração política, guerra, e os curandeiros e xamã curandeiro entre eles. Mas todo este grupo de curandeiros xamanísticos compartilhava algumas características. Ritual coletivo, estados alterados de consciência, entrar em um mundo espiritual e com propósito de cura e adivinhação. Então, estes 4 polos, estes 4 princípios universais xamanísticos, é o enfoque da apresentação hoje. Vou começar com a ideia do ritual como um processo de integrar a comunidade e examinar as funções sociais e até os efeitos fisiológicos de participar no ritual. Vou analisar este conceito de êxtase como estados alterados de consciência e apresentar um modelo como o estado alterado de consciência de uma tecnologia para integrar funções cerebrais, sobretudo para integrar funções dos antigos cérebros, que chamamos do cérebro reptiliano, cérebro paleomanífero. Só vou comentar brevemente, no perspectiva do mundo espiritual, animismo, os guardiões do xamã, como estruturas psicológicas e como uma
psicologia natural. Infelizmente, não vou ter tempo de elaborar muito desta ideia. E vamos terminar com a ideia de que a cura de doença que o xamã fez era tipo de eliciação de respostas endógenas, provocar que as respostas endógenas do corpo dão processo para a cura. Essas são as respostas hipnóticas e respostas placebo, que permitem que o corpo cura a si mesmo.